Minha gente querida, conflitos familiares, falta de tempo para o lazer e o autocuidado, problemas no trabalho, com tanta coisa para administrar no dia a dia, você pode ser mais um na estatística das pessoas que vivem tendo dor de cabeça desencadeadas pelo quê? Pelo estresse. Considerada uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos, perdendo apenas para a dor lombar, a dor de cabeça, minha gente, também conhecida como cefaleia, tem prevalência de 96%, especialmente, infelizmente, entre as mulheres. Isso significa que praticamente todo mundo pode ter esse sintoma ao longo da vida. Um dos seus tipos, a enxaqueca, chega a afetar 10%, minha gente, da população mundial. Mas calma, para entender um pouco mais sobre os diversos tipos de dores de cabeça, eu e você recebemos aqui no Saúde e Fé, ele que é médico neurocirurgião, o doutor Guilherme Prado. Doutor Guilherme, entra aqui nessa linha do Saúde e Fé. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, Frei. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui para poder, com o seu público, aprender um pouco e informar um pouquinho mais. Então quer dizer que o programa de hoje a gente vai deixar um pouco de ter tantas dores de cabeça, doutor? A gente espera que sim. Doutor, assim, enquanto não sai essa vacina, a gente está tendo dor de cabeça, doutor. Eu estou com dor de cabeça disso. Vamos sentar, doutor, vamos sentar. Obrigado. Gente, o doutor Guilherme está aqui, ele é um médico neurocirurgião, o assunto de hoje, dor de cabeça, doutor. Eu sempre ouvi dizer, doutor Guilherme, que dor, quando a gente sente dor, é um sinal que o nosso corpo está dando que alguma coisa não está bem, que, portanto, tem o seu lado positivo. É isso mesmo, doutor? Exatamente, a dor é um dos sentidos, a sensação. Então é muito importante que na vigência de um sintoma incômodo e com persistência, ou seja, um sintoma que não é habitual, que isso seja investigado. É muito importante a gente ter a sensibilidade, né? A sensibilidade, por exemplo, no diabético, que ele não tem a sensação do toque, podendo machucar os pés. Então, a cabeça ela avisa para a gente, olha, tem algo que não está legal. Vamos atrás para resolver o que está acontecendo de errado. Vamos investigar. Ô, doutor Guilherme, aqui a gente tem até, o senhor trouxe aqui um molde para nós, a cabeça. Quando a gente fala dor de cabeça, todas elas, né? Eu imagino que seja centenas, sei lá, dezenas de dores de cabeça, elas partem de um mesmo ponto ou podem vir de vários pontos do nosso cérebro, doutor? Esses modelos estão muito interessantes porque eles podem representar... O senhor fica à vontade, se quiser pegar e... Sim, eles representam, vamos começar falando desse daqui, por exemplo. Esse daqui é um modelo que a gente está vendo principalmente a parte muscular. Então, quando que a parte muscular vai falar da dor de cabeça, né? Só para a gente introduzir, são mais de 200 tipos de dores de cabeça. 200 tipos? Então, assim, se a gente for esmiuçar, se a gente for bem detalhista com todas elas, a gente vai ter programa para até o ano que vem. 200 programas. 200, mas basicamente aqui a gente pode usar essa imagem para falar a respeito das dores tensionais, né, principalmente na região temporal, né, as pessoas que mastigam bastante, rangem bastante os dentes, é essa musculatura aqui, esse músculo que fica acometido. Aqueles que têm dificuldade da visão para enxergar, que forçam muito a visão para poder focar um objeto, é essa dor em volta dos olhos que ela vai aparecer. As dores orofaciais, por exemplo, da articulação temporomandibular, aqui estaria a origem do problema, inclusive vindo com uma dor na orelha e na região cervical. Entendi. Então esse é um modelo bem interessante para começar falando de algumas dores. Ô, doutor Guilherme, então deixa eu ver se eu faço a primeira conclusão. Quer dizer que a dor, ela não se origina na cabeça. Ela pode vir de outro lugar e o nosso sistema nervoso central é que vai processar e que vai mandar o estímulo da dor, é isso? Exatamente. Se a gente for considerar principalmente a enxaqueca, por exemplo, ela tem o início dela está na região da nuca. O início grande parte dela está na região da nuca e ela se propaga como uma onda de dor para toda a cabeça. Então ela está num local distante de onde ela vai causar os sintomas. Assim como as dores do pescoço, levando o paciente a ter dor de cabeça, ou seja, uma dor cervical, fazendo com que o paciente tenha dor de cabeça, isso é possível. Mas se eu tenho uma dor, por exemplo, uma dor no estômago, ou seja,
tendo lá uma complicação no estômago ou na parte do fígado, vai gerar uma dor na cabeça, doutor? A gente vê tristemente isso em meninas com intolerância à lactose. Elas têm um problema, não meninas, mas pessoas em geral com essa intolerância, podem ter também um sintoma da dor de cabeça a partir do momento que ela gera uma substância no corpo que é nociva para ela. Então o cérebro também é interpretado como um sinal de que é para doer, para falar que algo não está certo. Tem gente assim, doutor, que tem resistência à dor, ou seja, a pessoa sente dor, claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente pensa já se ter assim, já em casa, aquela caixinha de primeiros socorros, o analgésico lá, para tentar, já está começando, epa, já sei onde vai parar. Então a pessoa já vai se entope de medicamento, ou seja, mas tem pessoas que não, deixam vir e sofrem lá, ela vem e volta ou eu preciso ter um mecanismo de interromper a dor, doutor? Na verdade, falando especificamente isso é válido na enxaqueca. O importante da enxaqueca é que ela não vire a dor intensa, porque se ela virar a dor intensa, é muito difícil de tirar o paciente dessa dor, fazendo com que algumas vezes, inclusive, ele precise ir até um pronto-socorro. O importante no caso da enxaqueca é que logo que você tenha os primeiros sintomas, sim, que você inicie com a medicação. Agora, isso não é totalmente válido para as outras dores de cabeça, porque, como o senhor bem disse, as dores de cabeça hoje são muito prevalentes, afetam muitas pessoas. Então, você imagina toda essa população com esse conceito de se automedicar e os efeitos colaterais disso. Então, realmente, uma coisa que é importante passar numa pessoa que maneje bem isso. Gente, nós estamos ao vivo, né? E a gente quer pedir um pouquinho de desculpa que o programa começou um pouquinho atrasado, porque estamos aí num contexto de Natal, tem a novena de Natal, então a gente pede desculpas por ter começado um pouquinho atrasado, enfim, é o nosso último programa ao vivo, né, da nossa grade de programação de hoje, com muito carinho, então, mas assim, participe, né? Participe. Você sente dor de cabeça? Em qual região dor de cabeça? Por quê? Vai comer alguma coisa? Tem gente, doutor, assim, que fala assim, eu não posso comer aquilo, se boto na boca eu já sei que vai doer de cabeça. Por quê, doutor? Por exemplo, alguns alimentos com muitos conservantes, muitos desses conservantes são excitatórios para o cérebro, ou seja, eles causam um excesso de estímulos e isso leva os pacientes a ter as dores de cabeça, principalmente crianças. Então, quando comem as tal das porcarias industrializadas, com muitos desses fatores vão poder ter esses problemas aí de dores de cabeça. Então, a dor de cabeça é uma coisa que a gente tem que manejar muito bem, porque, por exemplo, o vinho em algumas pessoas é extremamente danoso, levando o paciente até a dor de cabeça. Queijos, alguns queijos mais fortes, mais escuros, também levam os pacientes a ter isso. E os sintomas vão longe, como a gente falou há pouco, a própria intolerância à lactose. Então, tem muita coisa que pode sim levar à dor de cabeça. E eu quero perguntar para você, se tem alguma dúvida, gente, 0300 210 12... Opa, foi só pedir que ele está chegando. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Araci, minha querida, que Deus abençoe. Tá falando da onde, dona Araci? Que região, que estado? Franco da Rocha. Franco da Rocha, São Paulo. Seja muito bem-vinda. Tá acompanhando o Saúde e Fé na sua casa? Tô. Que maravilha. Me diz uma coisa, tem alguma pergunta aqui para o doutor Guilherme? Pois não. Eu queria perguntar para o doutor, eu tenho irritação do lado esquerdo da cabeça. Quando eu tomo muita friagem, dói mais ainda. Eu já fiz várias tomografias e não dá nada. Eu queria saber por quê. Muito bem, dona Araci. Primeiramente, a senhora fez a pergunta, ele já ouviu e vai responder. Eu queria imensamente agradecer pelo carinho, um beijo no seu coração, boa preparação aí nesse tempo de advento e um bom Natal para a senhora, viu? Muito obrigado pela ligação. E aí, doutora, a dona Araci tem um friagem no lado esquerdo, dói a cabeça. O que aconteceu? A primeira coisa que isso chama mais atenção é para a dor trigeminal, uma dor que ela comete uma das partes do nervo da sensação do rosto. E às vezes o próprio vento batendo, a água quente ou a água gelada ou algum movimento que você faz com a cabeça, ele pode desencadear isso daí. Então é o que o pessoal às vezes chama de friagem. Entendi. Não é bem a friagem, mas é um estímulo levando o paciente a ter uma dor. E é uma dor muito incapacitante, muito difícil de manejar e na maior parte das vezes é como a dona Araci falou, não tem um diagnóstico num exame de imagem, é um diagnóstico clínico.
Uma má digestão, doutora, se a pessoa vai fazer refeição noturna, enfim, às vezes exagera um pouquinho ou come muito tarde, enfim, ela pode acordar com dor de cabeça? Pode, com certeza, porque o corpo, quando você vai dormir, você está se preparando para um repouso, para um momento em que você não vai demandar sua energia para fazer digestão, que você vai demandar sua energia para, na verdade, você reparar o que aconteceu ao longo do dia. E se você, obviamente, fizer uma alimentação copiosa ou alguma alimentação com maior necessidade corporal para fazer a digestão, esse paciente não vai desligar. Entendi. Então, sim, ele vai ter um prejuízo no dia seguinte ou até na noite de não conseguir descansar bem. Aí ele vai ter a dor de cabeça porque ele não dormiu bem. Então aí você vê como os problemas vão se acumulando. Doutora, as pessoas elas acabam até se conhecendo um pouquinho mais, vendo algumas reações, enfim. E quando ela percebe que já vai começar um sintomazinho, aquela nuvenzinha que está chegando lá, ela já vai, se previne e já toma a medicação, um analgésico. Ou seja, para não chegar a isso, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me comportar sabendo que a dor está vindo, doutor? No começo, o mais importante é o paciente entender como é a dor dele. Então, por exemplo, os gatilhos, né? A gente sempre diz dos gatilhos. O gatilho da ansiedade, o gatilho da privação do sono, o gatilho do café, o vilão, ora mocinho. Então, o paciente tem esses gatilhos muito reconhecidos, ele sabe que ele não pode fazer aquelas coisas. Então, o paciente com dor de cabeça, é importante o médico tirar dele uma história bem tirada para que você possa identificar e relembrá-lo, mas o paciente com dor de cabeça, ele sabe o que ele não pode fazer, porque se fizer, dali a pouco vai vir a dor de cabeça e começando leve e ficando intensa. Tá, mas assim, a gente sabe que a automedicação é um dos fatores assim, que a gente não incentiva, vocês também não incentivam. O que fazer, doutor? Primeira coisa, procurar um especialista, para a gente poder identificar critérios de gravidade. Se a gente não encontrar esses critérios de gravidade, o mais importante é que a gente comece a manejar essa dor do paciente, a impedir que ela apareça. O paciente não pode ter a privação, basicamente quem tem dor de cabeça tem um dia que não rende, um dia não produtivo. Então você não consegue trabalhar, estudar, se divertir, descansar para trabalhar e acordar cedo no dia seguinte. Então o importante é você procurar um especialista, identificar alguns critérios de gravidade, achar aquilo que não pode acontecer para obviamente não levar a dor de cabeça a iniciar e ter à mão uma medicação específica para cada caso, para que essa dor não se torne insuportável. Ou seja, o senhor falou que tem mais de 200 tipos, né, de gatilhos, de dores, enfim. Então eu deveria ter, como médico, enfim, mais de 200 tipos de medicamentos, enfim, ou um remédio ele elimina vários sintomas? Muitos medicamentos são usados para várias coisas. Então, por exemplo, no caso da cefaleia tensional, tem algumas medicações que elas servem para cortar um pouco da ansiedade e sim, elas fazem com que haja um estímulo à produção de um neurotransmissor que faz com que o paciente não tenha dor de cabeça. Então, vários remédios atuam em várias frentes. É importante saber qual remédio usar. Doutor, estamos ao vivo e as pessoas estão acompanhando, interagindo em suas casas pelo chat. Opa, telefone tocando. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Com José Rodrigues da Silva. Seu José, o senhor fala da onde, meu querido? Oi? O senhor fala da onde? Qual cidade? Qual cidade? De Apucarana. Apucarana, no Paraná. Muito bem, seja muito bem-vindo. E o senhor tem algum comentário sobre o tema de hoje, seu José? Tenho. Pois não. Pois não, qual é o seu comentário? Qual é o seu comentário? Procure falar comigo só pelo telefone, seu José. Não espere a voz chegar na televisão, tá? Tudo bem. Não, o meu comentário... Tá bom. Isso. Pode falar. Então, o meu comentário é que quando eu estava com mais ou menos 35 a 40 anos, por aí, eu tinha uma dor de cabeça que muitas vezes eu levantei de madrugada e ia para o pronto-socorro, que não aguentava a dor de cabeça, né? E aí eles aplicavam lá uma injeção na veia e já na hora desaparecia, né? Aí um dia eu estava no fundo do quintal lá, junto com a esposa, e
e tinha um ramo muito bonito que vinha do quintal do vizinho. Aí ela falou, esse ramo aí é de gatil. Falei, eu vou tomar isso aí. Peguei e fui quebrando uns galhos assim, pegava as folhas assim, amassava e punha no copo de água, né? E fui tomando. Tomei aí uns 15 dias. Eu estava mais ou menos nessa idade, de 35 a 40 anos. Hoje eu estou com 88, Uau. Nunca mais senti dor de cabeça. Nunca mais. Que Esse é um maravilha. relato que eu gostaria de fazer. Legal, seu José. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, viu? O doutor Guilherme, nosso médico neurocirurgião, está aqui conosco. O seu José, né, falou lá do Paraná, depois que 35, 40 anos tomou uma planta, enfim, nunca mais sofreu dor de cabeça. Ou seja, o efeito das plantas, os chazinhos, enfim, ajudam, doutor? Eu acho que a gente nunca pode menosprezar a ciência das pessoas antigas. Exato. Acho que a gente tem que sempre... Sabedoria, né, doutor? Sabedoria, isso é uma coisa que nunca é de menos. Então, talvez não tenha sido uma coisa que a ciência tenha explorado. Eu não contraindico que os pacientes façam isso, mas medicamente não temos trabalhos em literatura mostrando isso como evidência sustentada para que você indique essas coisas para as pessoas. Mas sim, muitas pessoas têm essas, digamos, receitas ou fórmulas passadas através do tempo e, poxa, como ele bem disse, teve um bom resultado. Talvez haja um componente até psicológico dentro disso, emocional dentro disso, mas não podendo, por exemplo, o médico se esquecer de que ele podia ter sim uma enxaqueca, ou na verdade mais comumente, porque não seria a enxaqueca, seria a hemicrânia, que é uma dor muito incômoda e que às vezes aparece e do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora, deixando só um rastro de muita dor e que passa com o uso de oxigênio no nível do pronto-socorro. E ele falou que tomava medicações. Então eu imagino que ele seja um paciente afortunado por ter conseguido achar isso. Eu creio que junto com essa questão da planta que ele falou, mas certamente com uma pessoa de idade de 88 anos, um pouco de qualidade de vida, uma alimentação saudável, sim, isso tudo colaborou, doutor, né? Com Ou certeza. seja, é o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra, com certeza. Isso fez com que ele chegasse aos 88 anos e nos inspire a chegar aos 88. Nossa, parabéns, também quanto José, ele. Viu? Doutor, eu vou convidar mais alguém nesse nosso bate-papo aqui, viu? Estima-se que 1 em cada 7 pessoas do planeta sofra de enxaqueca. No Brasil, a doença, considerada pela Organização Mundial da Saúde como a 6ª mais incapacitante do mundo, afeta cerca de 15% da população, ou seja, mais ou menos 31 milhões de indivíduos são afetados, com incidência maior entre as mulheres, 25%. A enxaqueca pode apresentar uma áurea de distúrbios sensoriais, seguida de uma forte dor de cabeça que geralmente aparece de um lado da cabeça. Eles tendem a afetar pessoas de 15 a 55 anos. Mas você sabia que a psiquiatria também pode ajudar pessoas que sofrem com diversos tipos de enxaqueca? Para conversar comigo e com você sobre esse assunto, eu recebo via Skype a doutora Denise Gobo. Doutora Denise, boa noite, bem-vinda, doutora. Alô, doutora, minha equipe de produção aqui, eu não estou ouvindo a voz dela aqui, né? A gente vai reconectar com a doutora Denise. Calma aí, doutora, não fuja não, pelo amor de Deus, viu? Doutor Guilherme, ou seja, a gente tem mais de 200 tipos, né? É uma situação, como é que a gente pode identificar? Como é que eu sei? Porque quando a pessoa reclama que está com dor de cabeça, ela reclama que está na cabeça inteira. É mais no lado direito, mais esquerdo? Como é que tem uma incidência mais prevalente, doutor? O mais importante é entender como ela começa, como ela é, se lateja, se aperta, se queima, se é uma pontada, onde ela está, né? Onde ela começa, porque depois toda a cabeça vai doer. Outros sintomas, como enjoo, às vezes até vômitos vão aparecer, intolerância à luz, intolerância ao barulho. Então o importante é você entender como ela começa, a frequência dela, né, no mês, e alguns gatilhos conhecidos que possam levar a essa dor de cabeça a aparecer. Então o importante é detalhar o começo dela.
Por que tem gente, doutor, assim, que quando dói a cabeça não suporta que acenda uma luz, doutor, assim, tem que ficar no escuro, tem que colocar até uma proteção, uma venda nos olhos, porque não suporta a claridade, doutor? Na verdade, tem a ver com a onda de excitação que acontece com um estímulo doloroso em todo o crânio e estímulos externos, principalmente barulhos altos, né, agudos, e a luz podem fazer com que isso piore. Então o paciente já está numa situação de irritabilidade neuronal, vamos dizer assim, e esses estímulos em excesso vão piorar seguramente isso. Dor de cabeça é assunto de gente grande ou uma criança, um adolescente podem sofrer com dor de cabeça? Doutor? Vamos dizer uma realidade triste que eu vejo de muitos pacientes adultos, porque eu não faço a parte infantil clínica, mas eu pergunto assim para meus pacientes com enxaqueca, você já se lembra de lá no passado, quando você era criança, sua mãe ir na escola para te buscar porque você estava reclamando para a professora que estava com dor de cabeça? Essa é uma informação primordial e fundamental para o paciente com enxaqueca, porque ela começa cedo. Ela pode começar às vezes tão cedo quanto 7, 8 anos. Então, é uma idade também que a gente utiliza muito o reflexo de acomodação da visão, ou seja, problemas da visão nas crianças que começam a ler nessa idade também podem fazer com que ele tenha dor de cabeça. Então, é muito importante você entender como começa e o jeito que ela se manifesta para você entender qual vai ser o diagnóstico. Doutor, parece que estabelecemos a conexão aí com a doutora Denise Gobo, via Skype, enfim. Agora sim, parece que sim. Doutora Denise, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, muito prazer. A alegria nossa de tê-la aqui em nosso programa Saúde e Fé. Estamos ao vivo, conosco aqui o doutor Guilherme também, o nosso médico neurocirurgião. Doutora, a senhora é psiquiatra, né? Como é que, ou seja, a psiquiatria e dores de cabeça e enxaqueca, como é que resolve essa encruzilhada aí, doutora? Então, na verdade, a minha busca até, né, pela especialização em enxaqueca foi porque eu encontrei dentro do consultório muitos dos meus pacientes com queixas, né, de humor mais depressivo ou então mais ansioso, quadros de pânico, que tinham esse quadro de enxaqueca associado, e a gente percebia que a resposta, às vezes, ao tratamento medicamentoso, né, padrão dentro desses quadros psiquiátricos, era diferente, né? Então, isso aguçou minha curiosidade, me deixou pensando o que poderia de fato estar acontecendo, né? E aí, estudando, né, a gente percebe que sim, tem uma conexão muito grande. Porque o cérebro desse paciente, como o doutor muito bem colocou, ele é um cérebro hiperexcitável, né? Ele é mais excitado do que o cérebro de quem não tem dor de cabeça. E isso faz uma diferença muito grande em relação ao tratamento. Doutora Denise, ok, a senhora constatou no consultório sua análise clínica, foi atrás, estudou, enfim, e diante dessas situações de quadros depressivos, situações assim, emocionais fortes, enfim, o que ajuda, o que leva a buscar uma solução disso tudo para a pessoa se entender e, acima de tudo, assim, buscar esse equilíbrio, essa raiz desses problemas todos, doutora? O tratamento psiquiátrico dentro da enxaqueca, ele vai olhar, né? Então, a gente, como o doutor Guilherme falou, a gente olha esse cérebro que é hiperexcitado, identifica os gatilhos daquele paciente. Então, muitos pacientes, eles vão ter gatilhos psicológicos, vão ter gatilhos alimentares, o tempo, privação de sono, algum barulho, luz. Então, assim, a gente tem uma infinidade de gatilhos. Eu brinco no consultório que viver é um gatilho para o paciente que tem enxaqueca, né? Porque tudo que para as outras pessoas é normal, é comum, por exemplo, a luz, um barulho, um som mais alto, para aquele paciente com enxaqueca é um gatilho muito grande. Da mesma forma, os problemas emocionais. A gente vê que é muito conectado. O paciente com enxaqueca, ele tem uma chance muito maior de desenvolver alguns quadros psiquiátricos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, do que a população que não tem enxaqueca. Certo. Mas isso daí, estudando mais a fundo, né, a gente consegue identificar através dos estudos que é porque esse cérebro ele funciona um pouquinho diferente.
E aí sim, a importância de você buscar um profissional capacitado que vai olhar e escolher o melhor remédio que vai tratar aí esse paciente, identificar essas queixas que ele tem em relação a quadros psicológicos, né, psiquiátricos. Então, por exemplo, um paciente que ele está mais deprimido, a gente vai identificar por quê. Na enxaqueca, a gente tem algumas fases, né? A gente tem a fase do pródromo, que seria aí uma TPM da enxaqueca. A gente tem a fase da aura, para os pacientes que têm aqueles brilhinhos, as sensações de paresia. A gente tem o ataque, né? A fase de ataque, que seria a dor em si. E a gente tem o pós-dromo, que seria uma TPM depois, né, da crise. E aí o mais interessante, Frei, é o conhecimento que se tem através dos estudos, que o paciente, quando ele entra nesse estado, né, de fases que antecedem e durante a crise, ele tem alterações importantes desse humor. Então, se a gente não olha com muito cuidado um paciente, e eu pego vários, que tem dores todos os dias, que são pacientes crônicos, né? Ou que ele tem mais de 15 dias de dor no mês, que também faz o diagnóstico de um paciente ser crônico. Se você não presta atenção nesse relato, você acaba achando que às vezes ele tem um quadro depressivo, mas na verdade ele não está bem controlado da enxaqueca. Então a gente tem que melhorar, potencializar o tratamento preventivo desse paciente, estabilizar mais esse cérebro e aí o humor acaba melhorando naturalmente. Assim como eu tenho também aqueles pacientes que a enxaqueca já está bonitinha, já está resolvida, mas o que é mais intenso são os sintomas psiquiátricos. E aí sim a gente entra fazendo o tratamento da psiquiatria, né? Então aí com algumas medicações, terapia, e aí esse paciente, ele melhorando o quadro psiquiátrico, que é um gatilho importante, ele acaba melhorando da enxaqueca também. Olha que lindo a gente poder ouvir isso tudo, porque é um caminho já de solução, porque geralmente, doutora, quando a pessoa está vivendo alguma situação na psiquiatria, né, algum problema associado à psiquiatria e ainda tem por cima a enxaqueca, ela tende a paralisar, ou seja, a pessoa não tem mais ânimo para nada. E que bonito a senhora, nos seus estudos, perceber que tem caminho de solução, tem a pessoa, mesmo convivendo com isso, tem qualidade de vida, né, doutora? Sim, sim. O que a gente mais visa aí é buscar a qualidade de vida do paciente. Então, no caso, por exemplo, da depressão e da enxaqueca, a gente tem aí duas doenças que são as maiores causas de incapacidade, né, de um paciente. Então, imagina só, você ter que trabalhar, ter que estudar, Exato. ter que viver com dor e ainda ter um humor depressivo, então tem uma dificuldade de fazer as coisas, uma tristeza muito intensa, um pensamento de desvalorização. Então, tudo isso junto faz com que esse quadro de incapacidade do paciente ele seja muito mais intenso. Fora que o estigma que ele tem pela dor de cabeça e pela doença mental é ainda mais forte. Então, é aquele paciente que a gente vai... Opa, teve algum probleminha? Caiu a ligação. Não, voltou. Pode concluir, doutora, por favor. Voltou? Voltou. Tá. Então, é aquele paciente que a gente vê que vai ter uma questão de um estigma dentro da família, dentro da empresa, que fala, ele é aquele paciente que vive com dor de cabeça, ele tá depressivo. Então, tudo isso é muito mais custoso e muito mais penoso para esse paciente. Então, sim, é importante que as pessoas entendam que elas têm, sim, uma saída, que é importante buscar um profissional que saiba fazer o tratamento da enxaqueca, que saiba fazer o tratamento desse humor mais depressivo, né, ou ansioso, ou síndrome do pânico, bipolaridade, enfim, uma infinidade de doenças psiquiátricas. Alô? Alô, pode concluir. Oi. E aí sim, né, dentro dessa procura, a gente vai entrar com a medicação correta e o paciente vai começar a melhorar, ter uma qualidade de vida, voltar a viver aí, fazer atividade física, ir a festinhas da família. Então, vai sim voltar a ter prazer na vida.
Muito bem, doutora. Nossa, que dicas maravilhosas, que informações valiosíssimas. Tivemos uma conversinha, caiu um pouco a conexãozinha, mas restabelecemos com a doutora Denise Gobo. O telefone está aí, o Instagram DRA Denise Gobo e o telefone é 11 98105 0251. Doutora Denise, muito obrigado, que Deus abençoe. Feliz Natal para a senhora, doutora. Amém, para vocês também, a todos que assistem a gente, que tenham um Natal com muita saúde, né, muita luz e com muita força, porque esse ano está acabando e o ano que vem vai ser bem melhor, se Deus quiser. Vai ser o ano da virada, da vitória, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora, viu? Parabéns. Nós estamos aqui, doutor, nesse contexto de pandemia, de medo, de susto, de angústia, de depressões, enfim, de situações emocionais. Isso gera também, é um dos gatilhos da dor de cabeça, doutor? Isso, seguramente é um dos gatilhos da dor de cabeça. A grande dificuldade é você não fazer com que você descanse a cabeça, ou seja, você não para de pensar nisso, se você vai estar vivo amanhã, se alguém da sua família vai ter algum problema mais sério por conta desse contexto, dessa pandemia. Então, a gente não relaxa. A gente não relaxando, exato, a gente acaba, infelizmente, ficando ligado 100% todo dia. Ninguém consegue fazer isso. Então, a resposta do corpo é falar, pare, desligue. E se você não faz isso, isso seguramente vai só perpetuando e piorando. É que a gente tem que ter cuidado redobrado, isso é constante, mas assim, não fazer disso tem um problema já, né, mental. 0300 210 1210, fique à vontade de você ligar e participar. Opa, e não é que o telefone está tocando? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Ana Lúcia, seja muito bem-vinda. E de qual cidade a senhora está falando, dona Ana Lúcia? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, que Deus abençoe. Está se cuidando, dona Ana? Estou, graças a Deus. Vai continuar se cuidando, viu? Está acompanhando o programa, estamos ao vivo. Tem alguma pergunta para o doutor Guilherme, dona Ana? Tenho. Pois não. Eu, há muito tempo, desde jovem, eu sentia muita dor de cabeça, eu tinha um problema de convulsão. E agora já tenho 54 anos e não tenho mais, mesmo batendo na cabeça, mas eu não tenho a dor de cabeça. Dói no momento, mas depois passa. Gostaria de saber se esse problema pode causar um problema no cérebro. Dona Ana Lúcia, muitíssimo obrigado, fez a pergunta, que Deus abençoe a senhora, um beijo no seu coração, bom tempo de advento e Feliz Natal para a senhora e para a sua família. E aí, doutor Guilherme, que resposta o senhor daria à dona Ana Lúcia? Ela é uma pergunta bem interessante porque ela pode ter a epilepsia e ela pode não apresentar o sintoma final da epilepsia, que seria a crise convulsiva com movimentos estereotipados, a flexão do braço, a perda de consciência, ou seja, ela pode ter epilepsia. Na verdade, ela só não exterioriza isso na sua máxima potência, mas ela fica, digamos, inibida, um pouco a menos. E aí a paciente tem a dor de cabeça, mas no episódio, principalmente na infância, que isso é muito mais comum, o paciente pode ter sim o que ela pode fazer? A epilepsia. Ela precisaria fazer a investigação até para identificar se num eletroencefalograma há sinais de atividade irritativa. Viu, dona Lúcia? Essa é a dica para a senhora, viu? Um beijo no coração. 0300 210 1210. Diretor, eu gostaria de atender ligação. Tem mais, diretor? Tem mais. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Arlete. Seja muito bem-vinda. E a senhora fala de qual cidade, dona Arlete? De São Paulo. De São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda. Capital. Está acompanhando o programa, dona Arlete? Estou sim. Tem alguma pergunta para o doutor Guilherme? Tenho sim. Pois não. Eu tenho tipo de um barulho na cabeça já desde há muito tempo atrás. É muito barulho, tem horas que se torna quase insuportável. Principalmente, por exemplo, se eu durmo um pouco e acordo, aquele barulho é uma coisa de insuportável. E eu já fui ao médico várias vezes, eu já fiz aquele exame para ver se é labirintite, sempre dizem que não é labirintite, só que não tem solução. E o barulho continua lá. Dona Arlete, muitíssimo obrigado, um beijo no seu coração, Feliz Natal para a senhora. Fez a pergunta, o doutor Guilherme vai responder com muito carinho para a senhora, viu? Dona Arlete, o importante é a gente pensar sempre em 3 coisas quando a gente fala de zumbido. A primeira, que a senhora bem comentou, a questão de se é ou não labirintite.
Isso precisa ser investigado por um especialista, um otorrino, na verdade, é o médico que investiga isso. Mas não se esquecer da dor da articulação temporomandibular, né? Como eu tinha comentado anteriormente, essa região, a articulação da mandíbula em relação ao crânio, e as dores secundárias a problemas de coluna cervical, que sim podem causar estes zumbidos, não talvez com essa expressão da senhora, mas pode ser um gatilho para piorar. Então é importante começar a procurar nessas 3 coisas inicialmente. Doutor, o senhor é médico neurocirurgião. Existe alguma possibilidade de uma situação de dor de cabeça, de cefaleia não resolvida ou não tem uma solução que tem que apelar para alguma cirurgia? Existem para as primárias, ou seja, para apenas do cérebro, isso é uma situação muito controversa ainda. Não existe nada bem documentado sobre isso. Isso é verdade, por exemplo, nas cefaleias secundárias a algum outro problema, principalmente um tumor cerebral, num aneurisma, num hematoma de crânio. Então essas seriam situações que sim, a cirurgia traria algum benefício na dor de cabeça, mas a dor sendo parte de um espectro de uma doença outra, não o cérebro doente, mas um tumor, um aneurisma ou um coágulo na cabeça, isso seria uma doença cirúrgica da dor de cabeça. Doutor, além das participações pelo telefone, também chegaram perguntas pelo WhatsApp. A gente faz questão aqui de dirigir. A Cleonilda Fazano, de Botucatu, São Paulo. Obrigado, dona Cleonilda. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pela participação. Oi, Frei, boa noite. Tenho dores de cabeça somente do lado direito sempre que assisto TV, sem óculos. Devo ir ao oftalmo ou algum neurologista? Pergunta a nossa amiga dona Cleonilda, doutor. Cleonilda, é importante procurar os dois, porque você pode ter sim um gatilho da dificuldade de acomodar, de dar o foco na visão, e isso fazer com que a tua cabeça doa. E isso, obviamente, também pode se somar a um quadro de enxaqueca. Então é importante procurar os 2 colegas. A Vanessa Manfredini, do Rio de Janeiro. Obrigado, Vanessa, que Deus abençoe. Obrigado pela participação, viu? Ela é de Resende, Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Dor de cabeça tem cura no sentido total, ou seja, sem ter dependente de medicamentos? Pergunta a Vanessa, doutor. A dor de cabeça secundária, como eu disse anteriormente, tem uma causa que pode ser tratada. Agora, a primária, a dor de cabeça do cérebro, como a gente está falando, da enxaqueca ou da tensão, ela tem controle. Então, se você fizer o uso das medicações, você pode ter um controle da doença e ficar livre dela. Agora, cura, infelizmente, ainda não. E o Paulo, princípio de Itajubá, São Paulo, obrigado Paulo, Deus te abençoe, obrigado pela pergunta. Ele fala assim, boa noite, sinto muita dor e tensão por trás da cabeça, tonturas e lentidão. O que deve ser? Pergunta o Paulo, doutor. Há uma grande problemática relacionada principalmente com o quadro tensional, né, que vai fazer com que o paciente tenha um desconforto atrás da nuca e na região da coluna cervical, logo na emenda da cabeça com o pescoço. Então os quadros tensionais e até posturais podem sim estar levando ele até dor de cabeça. E o Jonathan Araújo, de São Paulo, capital, obrigado Jonathan, ele mandou aqui um texto, aqui, ó, grande. Olá, tenho 23 anos e há mais ou menos um mês sinto quase todos os dias enxaqueca. Vem junto com uma pressão constante atrás da cabeça e da orelha, como se eu tivesse tomado algo bem gelado. Um fato agravante é que tenho bruxismo e escoliose leve. Há um tempo atrás eu tomava medicamentos para ansiedade. Hoje em dia tomo remédios apenas para escoliose. Será que a dor de cabeça está relacionada aos medicamentos? Pergunta o Jonathan, doutor. A dor de cabeça do Jonathan deve estar... É um conjunto de fatores. Então a escoliose faz com que a coluna tenha um desvio. O desvio da coluna pode sim levar o paciente até a dor de cabeça. A ansiedade com bruxismo, como eu comentei anteriormente, faz com que você morda mais a mandíbula, morda mais os seus dentes, e isso ao longo do dia inteiro sem repousar faz com que você sim vá ter a estafa, a dor por conta disso. Então é um conjunto das coisas, a escoliose, a ansiedade, o bruxismo, a própria pressão por estar com essa dor, como a doutora psiquiatra anteriormente apontou. Então é um conjunto das coisas levando esse quadro a acontecer. A Viviane Simões, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Boa noite, Viviane, que Deus te abençoe. Boa noite, Frei, doutor e equipe de Saúde e Fé. Passei por uma cesárea há 4 meses e depois disso estou há 2 meses com dores de cabeça. Sinto minha cabeça pulsando e estou quase tendo alguns esquecimentos.
Quando estou dentro de casa e vou para a rua, minha vista arde por conta da claridade. O que deve ser? Pergunta a Viviane. Parabéns aí pelo filhinho. Só não mandou a foto do cuti-cuti-cuti, viu, Viviane? Mas parabéns. Fez a pergunta? Vai ouvir a resposta. O período pós-gestação é um período bem conturbado para a mulher e muitas vezes com vários sintomas, várias pressões acontecendo naquele momento, privação de sono. Então, há um conjunto de vários fatores levando com que a dor de cabeça seja muito comum nas mulheres que tiveram a criança, ainda mais as mães de primeira viagem. Mas ainda assim é importante fazer uma investigação com imagem do crânio para saber se algo apareceu no período da gestação e ainda não foi diagnosticado. Muito bem, doutor, o final de ano está chegando, as festas, enfim, muitas pessoas gostam até de exagerar um pouquinho na bebida. Enfim, que recadinho aí para a gente passar as festas de Natal e final do ano sem ter dor de cabeça, doutor Guilherme? Hidratação entre o consumo da bebida alcoólica é importantíssimo para que você tanto não beba, tanto quanto consiga metabolizar mais essa ingestão copiosa de álcool. Mas, acima de tudo, bom senso. Eu acho que o mundo não vai acabar, a gente vai continuar, vão ter várias festas ainda para a gente ir, então moderação é a palavra de ordem. Que maravilha, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com o nosso médico neurocirurgião, Dr. Guilherme Prado. Quem quiser entrar em contato, os endereços estão passando na tela para você. O Instagram é @neuromogi, neuromogi. E o telefone é 11 2500 0292. 2500 0292. Doutor Guilherme, eu queria imensamente agradecer a sua participação